Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério da Eucaristia. Nós vamos pegar da Igreja de Alexandria, a anáfora da oblação do bispo Serapião. Esta anáfora, ligada à tradição alexandrina, nos dá também um conteúdo daquilo que se crê, é aquilo que se reza. Então, diante disto, nós vamos trabalhar essa anáfora de uma igreja muito antiga, que tem a ver com a questão da celebração eucarística, da centralidade do mistério eucarístico. Nós vamos iniciar então com esse prefácio. No prefácio age o presidente, que é fundamental a ação do presidente, que inicia ele mesmo com a seguinte introdução: é digno e justo, diz o presidente da celebração, louvar, celebrar com hinos, glorificar-te. A quem se dirige essa oração? Ao Pai, que ele chama Pai ingênito, o Pai que não foi gerado. Ele é Pai ingênito do unigênito, do único gerado, Jesus Cristo. Então é digno e justo louvar, celebrar com hinos, glorificar-te, Pai ingênito do unigênito Jesus Cristo. Louvamos-te, Deus ingênito, Pai, imprescrutável, inexprimível, incompreensível para toda a realidade gerada. Isso mostra a total transcendência do Pai em relação a qualquer compreensão daquilo que foi gerado. Porque nós sabemos que este conhecimento só pode ser chegado através do Filho. Louvamos-te a ti, ó Pai, que és conhecido pelo Filho unigênito. Aquilo que toda a realidade gerada não conhece, o Filho conhece. Então, louvamos-te a ti, que és conhecido pelo Filho unigênito, por cujo meio és proclamado, e interpretado, e feito conhecer a natureza gerada. Tudo que conhecemos do Pai, só o conhecemos por mediação do Filho. Então, é o Filho que faz com que nós conheçamos o Pai, nós proclamemos o Pai, possamos interpretar o Pai. Isso aqui é uma expressão do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 18. O Filho é a exegese do Pai, é aquele que interpreta o Pai, e feito conhecer a natureza gerada. Então, só conhecemos o Pai por mediação do Filho. Que és conhecido pelo Verbo gerado por ti, que te fazes ver e te deixas interpretar pelos santos. Então, o prefácio diz: louvamos-te a ti, ó Pai, que conheces o Filho. O Pai conhece o Filho e revela aos santos as glórias que lhe dizem respeito ao Filho. Que és conhecido pelo Verbo gerado por ti. O Pai gerou o Verbo antes de todas as coisas, que te fazes ver e te deixas interpretar pelos santos. Os santos que têm
o conhecimento deste mistério. Este mistério do conhecimento de Deus que não está no discurso, mas está na mística, na teologia negativa. Louvamos-te, Pai invisível, doador de imortalidade. O Pai tem a propriedade de não ser visto, mas é o Pai que é princípio e fim de toda a vida, doador de imortalidade. Ele oferece essa imortalidade por mediação do Filho. Tu és a fonte da vida, a fonte da luz. Quer dizer, o Pai eterno é fonte de vida, fonte de luz. E fonte de toda graça e de toda verdade. São realidades e o reconhecimento daquilo que é do Pai. Que amas os homens e amas os pobres. Que com todos te reconcilias. É a obra da reconciliação. E a todos atrais a ti por meio da vinda do teu Filho dileto. Então, a missão do Filho, né, que se manifesta aos seres humanos. Esse Filho amado. Este é meu Filho dileto, meu Filho amado. Pedimos. Agora é a súplica dirigida ao Pai. Faze de nós homens vivos. Dá-nos o Espírito de luz, para que te conheçamos o verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Então, essa função do Espírito, que faz com que, iluminados por Espírito, nós possamos conhecer o Pai, né, o verdadeiro, e também aquele que foi enviado pelo Pai, Jesus Cristo. Novamente pede o Espírito, dá-nos o Espírito Santo, para que possamos dizer e expor teus inefáveis mistérios, porque é o Espírito Santo que age para santificar. Proclame em nós o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Então, essa realidade, né, que a ação do Pai realiza por nós através de Jesus Cristo. E te celebre com hinos por meio de nós. Pois estás acima de todo principado e potestade. Ele é Deus. E potência e dominação e de todo nome, que é nomeado, não só neste século, mas também no século futuro, isto é, da eternidade. Diante de ti, isto é, o Pai, estão milhares e 10.000 miríades de anjos, arcanjos, tronos e dominações, toda essa corte celeste, principados, potestades. Então se chama toda esta corte celeste, se preparando então para esse trisságio, esse grande santo. Principados, potestades, diante de ti estão os 2 venerabilíssimos serafins de 6 asas, que com 2 alas se cobre o rosto, com 2 os pés, e com 2 voam e te proclamam santo. Então aqui refere novamente a essa teofania que nós encontramos na profecia de Isaías, né, que faz parte da vocação de Isaías, a manifestação dos serafins no templo. Com ele recebe também nossa proclamação de tua santidade, de nós que dizemos. Então aqui nós vemos que esse prefácio termina com a entonação do santo, né, que prepara então para a passagem termina o prefácio e prepara a passagem para a consagração, celebração eucarística e oração depois da Eucaristia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pleno está o céu e a terra de tua glória. Então aqui é a aclamação de Isaías.
Pleno está o céu, plena está também a terra, de tua magnífica glória, Senhor das potências. Cumula também este sacrifício de tua potência e de tua participação. Aqui, no pós-santo, nós temos uma epiclese. Essa epiclese, essa invocação de Deus, ela acontece com a palavra cumula. Então diz: pleno está o céu, plena também está a terra de tua magnífica glória. É uma afirmação. Senhor das potências. Cumula também este sacrifício de tua potência e de tua participação. Então, é uma súplica para que a potência e a presença divina se faça naquele ofertório. Então, nós temos uma epiclese, cuja palavra fundamental aqui é cumula, o convite para que Deus possa acumular esse sacrifício com a potência e a participação, a presença divina. Logo depois nós vemos as palavras da consagração. Pois te oferecemos esse sacrifício vivo, a oblação incruenta. Lembre que o nosso santo acrescenta: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Nessa tradição litúrgica, esta segunda parte não tem, que também se refere à entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho. Não, aqui não tem, aqui é só aquela aclamação que encontramos em Isaías. Oferecemos-te este pão, a semelhança do corpo do unigênito. Este pão é semelhança do santo corpo, já que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que ia ser traído, tomou o pão, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo. Nesta parte agora, nós temos a parte específica das palavras da consagração, intercalada com a narrativa. Então, a narrativa: oferecemos este pão, a semelhança do corpo do unigênito, este pão é semelhança do santo corpo. Isso é a parte narrativa. Já que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que ia ser traído, agora termina a parte narrativa e começa a parte da ceia. Tomou o pão e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo, que por vós está prestes a ser partido em remissão dos pecados. Então aqui nós temos já a instituição da Eucaristia. Aqui age, não o presidente, mas aqui age o sacerdote. Por isso também nós fazemos a semelhança da morte e oferecemos o pão. Agora já é uma parte narrativa. Invocamos, outra vez, novamente, a narrativa. Por meio deste sacrifício, reconcilia-te com todos nós e deixa-te propiciar Deus da verdade. E como este pão estava disperso sobre os montes, e reunido se tornou um só, assim também reúne de toda a etnia, toda a raça, e toda a região, e toda a cidade e vilarejo, a casa, toda a sua igreja, e faz uma só igreja, vivente e católica. Esta expressão aqui, ela é uma realidade colocada nessa liturgia da Anáfora de São Serapião. Este comentário que nós vemos aqui, que faz parte da narrativa, primeiro ela é tirada de um catecismo da igreja do ano 75, chamado Didaqué, Doutrina dos 12 Apóstolos. Esse documento é que fala que a Eucaristia gera unidade, faz parte de toda a compreensão da celebração eucarística que nós encontramos na Didaqué, que a igreja, a Eucaristia, gera a unidade
da Igreja. Oferecemos-te, pois, também o cálice, ainda narrativa, à semelhança do sangue, já que o Senhor Jesus Cristo, tomando um cálice, depois de ter ceado, disse aos seus discípulos. Agora termina a narrativa, inicia as palavras de Cristo, feita pelo sacerdote. Tomai e bebei, isto é a nova aliança, a saber, meu sangue, que por vós está prestes a ser derramado em remissão dos pecados. Dá uma noção futura, que é também como esta realidade que nós temos na versão da Igreja Latina, que será derramado. Aquilo que vai acontecer na cruz vem antecipado, né, aos discípulos no momento da ceia. Por isso também nós oferecemos o cálice, agora aqui já volta a narrativa, produzindo uma semelhança de sangue. Vem agora uma epiclese. Né? Venha Deus da verdade, teu santo verbo. Então, suplica para que o verbo do Pai venha sobre as ofertas, sobre este pão, para que o pão se torne corpo do verbo. Então, o pão vai se tornar corpo do verbo. Essa epiclese, que é feita depois das palavras eucarísticas. Então, se fala as palavras eucarísticas e agora pede que essa realidade eucarística se torne realmente o corpo do Cristo real. E sobre este cálice, para que o cálice se torne sangue da verdade. E faze com que todos os comungantes, aqui nós temos novamente uma epiclese, mas são 3 epicleses, né? Essa terceira é para a transformação escatológica, né, de todos os cristãos, né? Então, faze com que todos os comungantes recebam o remédio de vida, a Eucaristia, para a cura de toda doença, a finalidade da Eucaristia, para fortalecimento de todo progresso e virtude, novamente, propriedade da Eucaristia, não para a condenação, Deus da verdade, nem para a censura e opróbrio. Essa dimensão está ligada a Paulo, que quando nós formos comer o corpo e sangue de Cristo, nós não comamos a nossa condenação. Então, tem que discernir realmente esse corpo. Pois te invocamos o ingênito, isto é, o Pai, por meio do unigênito, o Filho, do Espírito Santo. Obtenha misericórdia a este povo. Agora nós temos uma série de intercessões, né, que compõem esta segunda parte da liturgia eucarística da Igreja de Alexandria, que é essa celebração, esse rito de Serapião. Obtenha misericórdia. Este povo seja digno de progresso, sejam enviados anjos para assistir a teu povo, para a repressão do maligno e para a consolidação da Igreja. Então, são súplicas para a comunidade, súplicas para que se obtenha, né, benefícios àqueles que celebram. Suplicamos-te também por todos os que repousam. Então, faz uma súplica aos mortos, aqueles que já morreram. Isso faz parte das tradições mais antigas da Igreja, pedir por aqueles que morreram, dos quais se faz também memória. Então, neste momento, essa tradição tem um tempo para poder falar os nomes daqueles que faleceram, que está se celebrando aquela Eucaristia. E aí vem a súplica: santifica estas almas, pois tu as conheces todas. Então, é uma súplica de santificação, tendo em vista a eternidade, a herança eterna que eles recebem. Santifica todos os que repousam no Senhor, enumera-as com todas as tuas santas potências. Então,
todos que já morreram, todos os fiéis defuntos que repousam no Senhor, né, que elas sejam enumeradas, que Deus possa enumerá-las com todas as tuas santas potências, e dá-lhes um lugar e uma morada no teu reino. Então é a súplica da comunidade por aqueles que morreram. Recebe também a ação de graças do povo. Então agora a comunidade itinerante que está em oração. E bendiz os que ofereceram as oblações e a ação de graças, aqueles que estão celebrando a Eucaristia. E concede salvação, incolumidade e alegria, e todo progresso de alma e de corpo a todo este povo. Então, que a toda a vida da pessoa humana integralmente seja beneficiada por este mistério que está sendo celebrado. Isso tudo por meio do teu unigênito Jesus Cristo, no Santo Espírito, como era, é e será nas gerações das gerações e em todos os séculos dos séculos. Amém. Após, né, esta oração eucarística, né, vem o Pai Nosso. Então, essa estrutura, né, é uma estrutura, nós temos duas estruturas da Igreja de Alexandria. Então, essa estrutura da liturgia de Serapião, que era um bispo, né, daquela região, inclusive Santo Atanásio escreveu algumas cartas a esse bispo, quando havia uma preocupação sobre a questão da divindade do Espírito Santo. Então Santo Atanásio escreve essas cartas a Serapião falando da divindade. Então tem também essa liturgia celebrada, né, nessa estrutura alexandrina antiga de Serapião, São Serapião. Nós vamos também depois, numa outra oportunidade, vermos também a estrutura alexandrina, né, de um prefácio de Marcos. Marcos se atribui a Marcos, o evangelista Marcos, ser o fundador da Igreja de Alexandria. Então, nós vamos ver sobre essa liturgia, todas essas anáforas, né, da história, mostrando que na história há toda uma preparação, há toda uma família litúrgica, né, com ritos diferentes, mas o conteúdo sempre centrado nas mesmas realidades. E nós vamos ver que, inclusive, sempre se pede pela Igreja que está presente, celebrando, se pede pelos ministros, a Igreja que celebra, no caso aqui na função dos ministros, né, a Igreja ministerial, se pede pela a Igreja padecente, se pede pelos mortos, se pede também que a realidade daqueles que estão em Deus, os santos, também se façam presentes naquela liturgia, a Igreja triunfante. Nós vamos ver esses elementos da celebração da Eucaristia, dessa presença da espécie do pão e do vinho, como centralidade daquilo que se celebra na Eucaristia, né? Fazendo a distinção entre aquilo que é o relato e aquilo que são as palavras da instituição da Eucaristia. Isso mostra que essas igrejas, embora tenham ritos diferentes, mas a maioria delas tem essa centralidade nesta unidade celebrativa, né? Então, a igreja, né, ela faz parte dessa riqueza daquilo que se celebra, porque aquilo que se celebra é, acima de tudo, aquilo que se crê. Aqui está a fé da igreja, na realidade celebrativa. Lá se expressa o que a igreja crê. Celebramos este grande mistério, essa Eucaristia é fundamental para nós. Qualquer fundamento, qualquer base, devemos voltar às nossas primeiras reflexões, onde nós tratamos dessas reflexões sobre a questão bíblica, sobre a questão dos fundamentos bíblicos que nós temos. E que isso sirva para nós de reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Paz e bem.